Olha aí, você está sem o William Bonner? Tem o Lula, eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Nós iremos aqui trazer o terceiro episódio, meu amigo e minha amiga, da série Economia do Brasil, a mentira que a mídia te conta. Nós iremos falar sobre essa mentira, já falamos sobre em 2 episódios aqui, a respeito, primeiro, da economia que não é a economia doméstica e o segundo, do cofre, que tem uma proteção, que foi o governo Lula que nos trouxe desde os seus primeiros mandatos até hoje. Temos uma reserva cambial acima de 380 bilhões de dólares. E hoje iremos falar sobre o terceiro ponto, meu amigo e minha amiga, e o terceiro ponto é justamente sobre uma palavrinha que a oposição, a extrema-direita, descobriu e utiliza à torto e à direita. O próprio nome diz, né? Extrema-direita. A palavra rombo nas contas públicas. Quando você vê a palavra rombo, já observa que a intenção ali é provocar medo, provocar terror e desconfiança no governo. Na verdade, a palavra correta é déficit, ou seja, o governo está gastando mais do que está arrecadando. Só que eles não falam dessa forma. Eles não querem te explicar. Eles querem te amedrontar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então seja bem-vindo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, pessoal, trazendo aqui, é que essa palavra ela foi escolhida a dedo. Quando eles falam rombo nas contas públicas, eles estão realmente querendo tirar a sua atenção para o que de fato acontece. Vamos lá. Hoje, no canal Lula Foco no Fato, nós vamos desvendar isso aí. O que eles chamam de rombo, na verdade, é déficit, como eu já falei aqui para vocês. Ou seja, durante aquele período, o governo está gastando mais do que está arrecadando. Mas isso necessariamente não é um rombo. Eu vou explicar por quê. A imprensa diz que o governo hoje tem um rombo de mais de 100 bilhões de reais. Parece um escândalo isso, não é verdade? Mas quando você vai ver isso, geralmente é em sites com uma certa ideologia da extrema-direita. Eles trazem aquilo bem grande, como se fosse um problema, mas não é bem assim. Parece um escândalo, mas sabe o que isso quer dizer? Na verdade, já falei para vocês aqui o que é. Na prática, é que o governo gastou mais do que arrecadou. Ou seja, o governo gastou, digamos, 2 trilhões e arrecadou 1 trilhão e 900 bilhões de reais. É apenas um exemplo, tá? E aí ficou com um déficit de 100 bilhões de reais. Isso se chama déficit fiscal e não é rombo. E acontece até nas maiores economias do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos e também no Japão. Acontece isso em algum momento, ele gasta mais do que arrecada. O problema é que eles trocam a palavra por um apelido. Ao invés de déficit, eles colocam a palavra rombo, porque a palavra rombo sugere desvio, corrupção ou dinheiro sumido, e não política econômica, o que é uma manipulação, na verdade, das informações. Algo que você precisa entender é que déficit não é falência. Déficit é algo momentâneo. Por exemplo, o Brasil tem uma economia de 12 trilhões de reais. E esse déficit de 100 bilhões representa menos de 1% do PIB, do Produto Interno Bruto. Queremos falar sobre isso nos próximos capítulos. É como alguém que ganha 10 mil e termina o mês devendo 80 reais. Nenhum economista sério, honesto, chamaria estes números de rombo. O governo gasta para fazer a economia girar. Ou melhor dizendo, o governo gasta em investimentos para fazer a economia girar. E muitas vezes o retorno vem depois de meses, depois até de anos. Como, por exemplo, em forma de empregos, nós estamos vendo agora, por exemplo, geração de empregos batendo recordes mês após mês. Também retorno em forma de impostos e o crescimento da economia. O PIB só cresce no governo Lula. Ao contrário de outros governos aí que põem a culpa na pandemia,
o PIB não crescia. Até rimou, para você entender. O déficit, ele é planejamento, planejado, pessoal. Quando o governo investe em obras, família, saúde, educação, ele injeta dinheiro na base da economia. Ou seja, eu estou investindo dinheiro aqui e esse dinheiro vai girar e vai retornar para o governo em forma de impostos ou empregos ou uma economia forte e crescimento econômico. E é justamente esse efeito que mais tarde aumenta a arrecadação e reduz o chamado déficit. Ou seja, o déficit de hoje pode ser o lucro do país amanhã. E geralmente tem sido assim. Quando você fecha o ano, você observa a questão da geração de emprego, geração de renda, crescimento econômico, investimento também em infraestrutura, investimento na preservação do meio ambiente e quando se abre mão, inclusive, de maior lucro para a preservação do ambiente é o investimento. Você tem um déficit, mas você está investindo no planeta, está investindo no futuro. Mas, meu amigo e minha amiga, o que a mídia não te conta com relação ao déficit? Vamos falar sobre isso nesta parte agora. Sabe o que eles não dizem? Que boa parte desse resultado vem da herança do governo anterior. Por exemplo, a Gazeta do Povo, ou Revista Oeste, ou Jovem Pan, essas mídias que têm um viés mais da direita, elas não vão te contar, por exemplo, que a desoneração bilionária sem compensação, que foi mais de 20 bilhões de reais durante o governo anterior. Eles também não te contam sobre a redução de impostos sobre os combustíveis em 2022, que tirou bilhões dos estados. E sabe quem teve que pagar a conta? O governo Lula. Eles também não te contam sobre um processo chamado precatórios, represados desde 2021, que caiu no colo do governo Lula para fazer os pagamentos. Precatórios, se você não sabe o que é, são dívidas do governo federal com o cidadão, que ele tem que pagar. Só que em 2021, o governo Bolsonaro fez uma manobra no Congresso que deixou para pagar depois. E quem foi que assumiu depois? O governo Lula. E também sobre benefícios fiscais dados a grandes empresas ou a grandes empresários do governo anterior, e isso tem em todos os governos. Porém, o governo anterior aumentou esses benefícios, isenções fiscais, especialmente na questão do agro e também na questão do armamento, se você lembra bem. Então, se nós temos um déficit hoje, não é muito em função do governo atual, mas é uma participação luxuosa do desgoverno anterior. O governo atual está reconstruindo, está pagando a conta, está reconstruindo as receitas. E isso, não, eles não vão te contar. Mas para que serve esse discurso de o rombo nas contas públicas? Quem é que sai ganhando com isso aí? O discurso do rombo serve para uma coisa só: justificar cortes no que beneficia o povo. Ou seja, o governo está gastando muito, tem que reduzir o pé de meia para os estudantes do ensino médio. O governo está gastando muito, tem que reduzir investimento no farmácia popular. O governo está gastando muito, tem que reduzir aí o Bolsa Família. O governo está gastando muito, tem que reduzir os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Então, toda vez que você ouvir o governo tem que cortar gastos porque está gastando muito, entenda isso como: você, Lula, tem que parar de investir em programas sociais. É diretamente isso que acontece. Por isso, muitos programas muitas vezes recebem menos investimento, porque lá na Câmara dos Deputados e na mídia, eles exigem isso do governo federal. Porque senão o povo vai achar que o governo está gastando mais do que deveria e vota em candidatos da direita, votando contra o próprio povo. Sempre, sempre, sempre que o governo federal tenta investir em programas sociais, como saúde, educação, vem um alerta: não tem dinheiro para isso. Agora há pouco foi um exemplo disso: a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução para quem ganha até R$7.350 passou pelo crivo do Congresso.
E muitos deles falavam, mas de onde vem o dinheiro? Não vai ter dinheiro. O que eles fizeram? Aprovaram, mas não aprovaram a fonte. Ou seja, quem é que vai financiar essa redução do imposto? Eles não quiseram aprovar a taxação dos super ricos e nem das bets e nem dos bancos, as chamadas fintechs. Então são esses mesmos que trabalham contra o país, que querem afundar o país e muitas vezes engana o povo com esse discurso. Ou seja, o problema nunca é o gasto, pessoal. O problema é com quem o governo gasta. Se o governo gastasse com os super ricos, eles iriam apoiar. Se gasta com o Congresso, eles iriam apoiar. Mas se gasta com o povo, eles jamais irão apoiar. Isso é fato. A extrema-direita trabalha desta forma. Mas agora eu vou trazer os números verdadeiros para você. Mesmo com o déficit, o Brasil tem mais de 340 bilhões de dólares em reservas cambiais. Esse número foi atualizado agorinha, no final do mês. 388 bilhões de dólares em reservas cambiais. Isso significa que o país tem caixa, tem crédito e tem credibilidade. Nenhum salário está atrasado, como lá nos Estados Unidos, tá? 1 mês de salário atrasado, em alguns casos 2 meses de salário atrasado para os funcionários do governo federal. Nenhum salário está atrasado, nenhum programa social foi cortado. O governo está equilibrando o orçamento com medidas que aumentam a arrecadação, taxando os super ricos, reonerando os setores e combatendo a sonegação. Tem um projeto aí que ele aumenta o imposto sobre quem sonega o imposto, qualquer tipo de imposto federal. Então, se você é sonegador, deve se preocupar. Se você paga seus impostos direito, não tem para que se preocupar. Mas a mídia não quer mostrar o país em equilíbrio, ele só quer mostrar o caos, porque o caos dá clique. Isso em qualquer parte, pessoal. Vou dar um exemplo aqui de futebol, tá? Se você é flamenguista, por exemplo, se o Flamengo ganha, não dá audiência. Se o Flamengo perde, a própria torcida do Flamengo fica irada, fica chateada e dá muita audiência. Então a imprensa, de uma forma geral, traz notícias contra o Flamengo, porque isso gera cliques, gera engajamento. É o mesmo que se dá com o governo federal hoje, trazendo para a política. A imprensa se coloca lá, o governo faz o seu trabalho de casa, não dá audiência, a galera não vai querer comprar jornal, não vai querer assistir um vídeo, porque está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo em paz. Mas se coloca lá, o governo faz um péssimo trabalho, aí sim, a galera vai para cima e vai para a reclamação. É algo que, na minha opinião, tem muito a ver com o lado psicológico de cada um, tá? Cada um. Mas, para encerrar o vídeo de hoje, da próxima vez que você ouvir a palavra rombo, lembre-se, não é um rombo, é investimento em quem mais precisa e trará benefícios, e trará investimentos e lucros nos próximos meses e anos. Não é um rombo, é um investimento. O verdadeiro rombo está em quem mente, distorce e manipula a economia para enganar o povo. Curta, compartilhe este vídeo que é importante e se inscreva no canal. E também, se puder, apoie o nosso canal da forma como você puder. E eu vou repetir para você refletir. O rombo não é nas contas públicas, é na verdade que eles contam para você. É isso, eu fico por aqui desejando a você que tenha paz, tranquilidades, mas se não tiver, paciência para resolver tudo que tem que resolver. O governo Lula está num bom caminho, está fazendo um bom trabalho. Não agrada a todos, mas trabalha para todos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, no 4º capítulo da série Economia do Brasil. Um abraço, tchau, tchau.